Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde para você que está vendo esse vídeo, 4h32 da tarde, tá? Atualização aqui sobre essa situação do técnico do Sport Clube do Recife, porque só recapitulando para quem está voando no tempo, quem está perdido aí, quem tomou um fim de semana e desapareceu, acordou agora, o técnico Pepa foi demitido no dia de ontem, após a derrota para o Fluminense. Minutos depois, já no vestiário, o técnico Pepa foi demitido e automaticamente o Yuri Romão já trouxe esse anúncio oficialmente lá na coletiva. O Pepa nem participou mais da coletiva, e o Yuri Romão que deu essa coletiva. E agora a gente está entrando nessa nova ideia de quem é o novo técnico do Sport Clube do Recife, né? Agora a gente começa nesses trabalhos, está sendo um dia para mim de algumas apurações, de algumas conversas, tá? E para o esporte não deve estar sendo diferente, né? Porque nesse momento o que deve ter já de uma enxurrada de indicações não é brincadeira, né? Afinal de contas, o esporte precisa de um técnico. Já tem jogo no próximo sábado, acho que é próximo sábado, não, desculpa, próximo domingo, contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro. Então já é um jogo que o esporte já precisa estar com um técnico. É importante lembrar vocês que o esporte só tem 4 jogos antes da parada do Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes que vai acontecer em julho, né? Em julho, não, desculpa, em junho, e o futebol vai parar, o futebol mundial vai parar, ou pelo menos as grandes ligas, né? As ligas de maior expressão no mundo vão parar. Então, por conta disso, o Sport só tem 4 jogos e vai ter essa parada. Então, precisa, eu até falei isso aqui já, pelo menos 8 pontos aí nos próximos jogos, os próximos 4 jogos. Bem difícil a situação. E precisa de um técnico que vá ser o maestro desse processo. E 2 nomes apareceram fortes no dia de hoje, e eu quero comentar com vocês. Antes de mais nada, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. A gente tá trazendo conteúdo todo santo dia, informações aí de qualidade para vocês, tá? O primeiro nome que aparece sempre que um técnico do esporte é demitido é o Vanderlei Luxemburgo. Inclusive, essa semana, o Vanderlei Luxemburgo estava em Recife, e ele foi contratado por uma casa de apostas, então estava aqui gravando comercial, tirando foto, ou seja, fazendo o enxoval de marketing, né, do seu anúncio nessa bet. E já se especulava muito a saída do Pepa e que o Luxemburgo estava em Recife para assinar com o esporte. O Pepa nem tinha sido demitido, já estavam falando isso. Mas a verdade é que ele estava para fazendo essa campanha comercial, né? Mas é um nome que sempre aparece, tá? E aí eu dei uma pesquisada aqui, conversei com algumas pessoas, e até onde eu pesquisei aqui, o nome do Vanderlei Luxemburgo é carta fora do baralho, tá? Então, se você está empolgado achando que o Luxemburgo pode voltar a ser técnico do esporte, você está enganado, porque não está nem nos relacionados lá iniciais que o esporte fez para buscar esse novo técnico de futebol para o time, tá? E eu, particularmente, eu concordo, tá, gente? Desculpa, eu sei que tem muita gente aqui que é do canal que ama o Vanderlei Luxemburgo, eu também adoro o Vanderlei Luxemburgo, mas assim, vamos lembrar que ele não fez um bom trabalho no esporte, não, tá? Ele começa bem, depois tem uma queda gigantesca, tem um atrito com os grandes jogadores do esporte, tem um atrito com o Diego Souza, tem um atrito com o André, tanto que ele até fala, né, já perto de ser demitido, não sei se vocês lembram disso, que ele fala, ó, se esses caras não quiserem jogar, em outras palavras, tá? Se esses caras não quiserem jogar, eu vou botar os meninos da base, aí perguntaram, e se rebaixar? Eu reduzo meu salário e jogo a Série B, então assim, já meio que já não fazia um trabalho tão bom. Então ele sai do esporte em baixa. E desde aquela época o Vanderlei não faz um trabalho bom. Tá? Antes disso ele já não fazia um bom trabalho. Depois ele sai, ele trabalha no Vasco da Gama, ainda trabalha no próprio Palmeiras. Eu acho que é a grande chance do Luxemburgo reerguer a sua carreira. Não faz um bom trabalho, sai. Aí eu acho que depois que ele sai, não sei se já é o Abel que entra, não sei, mas assim, depois dali ele nunca mais fez um trabalho decente. Ainda tem uma passagem pelo Cruzeiro, não faz um trabalho bom, mesmo com a situação complicada do Cruzeiro. Enfim, então eu acho que é um cara que eu não traria, tá? Eu particularmente não traria. Já vai botando nos comentários aí se você acha que Luxa seria a solução para o esporte. Mas esse, até onde eu consegui apurar, é carta fora do baralho, tá? Outro nome que apareceu foi o do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira que foi técnico do Cuiabá, foi técnico do Corinthians, e é um outro técnico, foi do Ceará também, né? Não, muito eu. Acho que do Ceará foi o outro técnico. Mas assim, também não fez bons trabalhos. Agora, por que se fala muito nesse nome do Antônio Oliveira? Porque é um cara que é português também, então, querendo ou não, tem alguns jogadores que são portugueses, mas eu acho que contratar por isso é burrice, sabe? Assim, só porque o cara é português, sabe? Assim, e o Sport nem tem os melhores jogadores do elenco, nem são portugueses. Já.
O Paciência vai jogar daqui a uma semana, um mês e meio para se recuperar. O Sérgio Oliveira, a gente não sabe quando pode jogar, mesmo treinando não joga. O João Silva é o menos complicado. Se a gente for colocar aí, teve uma queda também nos últimos jogos também. Então, assim, trazer por trazer, cara, eu não concordo. Mas o repórter Antônio, ele trouxe uma informação. Eu nem organizei aqui, mas deixa eu ver se eu coloco aqui na tela pra gente ver. Antônio, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu não tô achando o Twitter dele. Mas ele trouxe a informação, eu não vou conseguir achar aqui agora. Mas assim, ele trouxe a informação falando que o Antônio Oliveira é um técnico que não está no radar do Sport. Segundo o próprio repórter Antônio, nesse momento o Sport não negocia com ninguém. Quer dizer, até o momento que ele soltou aquele post lá. O Sport não negociava com ninguém, o Sport estava mapeando o que ia ser feito, estava organizando ali para aí sim, pelas vertentes, mas a informação que eu obtive, tá? E a informação minha aqui, é de que realmente vários técnicos já foram oferecidos, tanto os técnicos estrangeiros, quanto técnicos também brasileiros. E só uma informação bônus para esse vídeo aqui. O Eduardo Batista, que é um técnico que eu sei que muitos de vocês queriam que voltasse, né? Inclusive comentando aí se você quer o Eduardo Batista de volta no esporte. O Eduardo Batista, quem entrou em contato com ele foi o Diego Pérez. O Diego Pérez, ele que é jornalista também, foi apresentador do programa Jogo Certo lá comigo há muito tempo, né? Trabalhou na TV Jornal, na Rádio Jornal, esse foi um cara que tem um currículo incrível. E o Diego Pérez, ele entrou em contato com o Eduardo Batista e o Eduardo Batista foi categórico, falou, ó, ninguém me procurou. Até o momento que eu tô falando com você, ninguém me procurou. E o Diego Pérez até falou, pô, mas o que é que você enxerga com relação a essa pedida da torcida por você? Ele até falou, me sinto lisonjeado, mas o que eu posso falar é que ninguém me procurou. E nesse momento, eu particularmente evito falar com técnico. Eu tenho contato aqui de vários técnicos aqui de futebol, mas eu evito falar com o cara, porque realmente, se tiver acontecendo alguma coisa, ele não vai falar. Tá? Ele não vai falar. Então, isso não quer dizer que o Eduardo Batista ele não esteja no radar dessa diretoria do esporte. Ele pode estar nesse radar, tá? Mas nas palavras do Eduardo Batista para o Diego Pérez, que é um cara, uma fonte de confiança, né? É um jornalista de confiança, ele informou que ninguém entrou em contato com ele. Então, ele deve estar ali, né? Com o telefone na mão aqui, esperando a ligação, né? Opa, tô aqui. Sabe? Então, até o momento, Antônio Oliveira, segundo o repórter Antônio, o Sport não procurou. O Vanderlei Luxemburgo não faz parte dos planos do Sport. E o Eduardo Batista, nas palavras do próprio Eduardo Batista, não foi procurado pela diretoria do Sport. Então a gente segue às cegas por enquanto. Né? Não temos aí um nome realmente forte ali que a gente encontrou que a diretoria do Sport está negociando. Vamos aguardar. Né? A semana para o Sport começa amanhã. Amanhã começam os treinamentos, a comunicação do esporte, inclusive, nem divulgou ainda o planejamento, porque nem existia, né? Afinal de contas, o esporte está sem técnico. Vamos aguardar para ver se tem alguma atualização e eu volto para trazer para vocês aqui, tá bom? Comenta aí quem é o seu preferido, quem é o cara que você contrataria, se você acha que a diretoria do esporte está indo certo, não está indo. Comenta aí, quero saber a tua opinião. Daqui a pouco eu tô voltando. Um abraço, até já. Tchau, tchau.